Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer para quem não me conhece. Eu sou Simone Celari, eu sou psicóloga e sou psicanalista. Eu sou diretora aqui da Psique e coordenadora do curso de formação e pós-graduação da ANEP, Sorocaba. Vamos lá, eu estou falando com vocês, dei uma entrada, né, sobre esse assunto lá no Instagram, nos Stories e no Reels também, sobre os traumas no sentido psicanalítico. E hoje, aqui eu vou deixar esse conteúdo um pouquinho mais completo para você no YouTube e você que faz parte do nosso grupo de exclusividades. Com muito prazer que eu estou aqui, muito feliz em poder compartilhar com você esse conteúdo, um pouco do que eu tenho estudado a respeito dos traumas psíquicos na visão psicanalítica. Eu iniciei falando lá que trauma é um acontecimento de muita intensidade que acontece em uma pessoa. E por ser um acontecimento de grande intensidade, essa pessoa ela não consegue reagir a esse acontecimento. Ela não consegue reagir de forma adequada e isso traz para ela consequências patogênicas, ou seja, vai atrapalhar em toda a sua estrutura psíquica. Trauma, eu quero trazer um pouco disso agora, entrando um pouquinho aqui na psicanálise. Trauma ou traumatismo é um termo usado há muito tempo pela medicina. E Freud, olhando para esse conceito, ele adequou esse conceito para o plano do aparelho psíquico, para a estrutura do que acontecia dentro do aparelho psíquico. Olha como é interessante o que Freud pensou a respeito disso. Porque ele viu que trauma, ele entendeu que, como a medicina usava por uma questão, o trauma era ocasionado por um choque, ou até mesmo por uma palavra que se chama efração. O que é efração? É uma ruptura, uma quebra de uma forma através de uma pancada, por conta de uma pancada. Ou seja, isso traz um trauma através de algo que acontece de uma forma muito brusca na vida de uma pessoa, e aí essa pessoa ela desorganiza, ela acaba trazendo sobre si uma desorganização. Então Freud, ele olhou para esse lado desse conceito muito interessante e ele pegou isso emprestado e aplicou a questão do nosso aparelho psíquico. Mas antes disso, nós temos que entender um pouquinho que Freud, ele remete o traumatismo a uma noção de economia. Temos que entender um pouquinho isso para você conseguir ter uma noção ampla do que eu quero falar. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Por que numa noção de economia? Porque Freud, ele entende, ele traz, né, a teoria da psicanálise, mostra que o nosso aparelho psíquico, ele trabalha dentro de uma estrutura que há ali uma energia movimentando essa estrutura. Ou seja, a nossa estrutura, ela tem o funcionamento baseado em uma energia que se movimenta. Os nossos processos psíquicos, eles se movimentam através da circulação e distribuição dessa energia. Olha como que é interessante isso. Só que, juntamente com isto, Freud vai segurando aí esses conceitos. Freud, ele entende também que o nosso aparelho psíquico, ele segue um princípio que se chama princípio da constância. O que é isso? É como se fosse o mínimo, ele economiza o máximo de energia e às vezes ele busca também o equilíbrio, para equilibrar essa energia, para que ela seja o mais constante possível. Ou seja, tudo aquilo que a gente recebe de fora como excitação, o aparelho psíquico, ele pega aquelas excitações,
traz o equilíbrio e descarrega uma parte. Ele tem toda uma estrutura para organizar o nosso movimento psíquico. Então, vamos lá. Então, vamos começar agora para o traumatismo, chegar um pouquinho nesse assunto. O traumatismo, então, para Freud, é quando esse indivíduo, através de uma vivência, ele recebe grande excitação do ambiente externo ou de uma situação em um espaço curto de tempo, da qual o seu psiquismo não dá conta de elaborar. Ele fracassa no sentido de elaborar essa excitação, essa energia que entra com tudo dentro do seu aparelho psíquico, provocando uma ruptura no seu aparelho psíquico. E isso traz para esse sujeito perturbações duradouras no seu aparelho psíquico. Ou seja, no seu funcionamento energético de toda essa estrutura do aparelho psíquico. Então a gente pode entender assim também. É como se, Freud até usa essa fala, o afluxo, a concentração de excitação como uma enxurrada, né, um afluxo de excitação entra nesse aparelho psíquico. E esse sujeito, ele não consegue tolerar essa excitação que está em excesso. Quer seja através de uma emoção muito forte ou através de várias excitações sucessivas que vêm constantemente bombardeando o psiquismo desse sujeito. Assim, esse psiquismo, ele não dá conta de receber grande quantidade de excitação e descarregar isso. É como se acontecesse, então, uma ruptura. Vamos pensar comigo, então. O traumatismo no aparelho psíquico, o trauma, ele ocorre quando uma vivência forte, uma experiência vem sobre o aparelho psíquico, sobre a mente de uma pessoa, e essa pessoa não dá conta de elaborar. E aí, dentro desse psiquismo, ocorre como se essa experiência fosse um corpo estranho dentro do aparelho psíquico. Você já parou para pensar como é isso? E é por conta disso que nesse aparelho psíquico, por conta disso, que esse corpo estranho fica ali, instalado, que não dar conta, muitas vezes, então, a maioria das vezes, esse paciente, essa pessoa, ela recalca esse trauma, esse corpo estranho, guarda lá no seu inconsciente e aquilo parece que fica esquecido. Nesse aparelho psíquico. É onde se instaura o trauma psíquico. Porém, não fica esquecido, porque o trauma é um aspecto da saúde mental que atrapalha a vida de todos nós, seres humanos. E precisamos de olhar para isso de uma forma muito séria, porque isso começa a voltar como sintomas das quais a gente não tem noção da onde começou isso lá atrás, que são conteúdos, experiências traumáticas que foram originados muitas vezes lá na infância, recalcados lá no inconsciente. É coisa complexa isso, não é? O nosso aparelho psíquico, ele tem um movimento maravilhoso, um desenvolvimento, inclusive, que envolve energia. Você já parou para pensar nisso? Como é interessante? E é tão interessante que nós, pessoas diferentes, com as suas subjetividades diferentes, vivemos várias experiências. E é aí que você pode pensar comigo. De repente, estamos vivendo várias experiências e cada um
interage, recebe essas experiências de maneira diferente, elabora de maneira diferente. Alguns conseguem elaborar, outros não. Nem todos, ou melhor, todos não conseguem elaborar todas as experiências. Assim, quando a gente começa a observar o nosso comportamento, lá na frente, depois de muito tempo, os sintomas começam a aparecer. Só que você não dá conta, você nem imagina que são ligados a traumas, muitas vezes primários, que foram originados lá na infância. Só que esses traumas não elaborados estão voltando através de sintomas. Quando esses traumas voltam? Quando você e eu passamos por situações semelhantes, gatilhos, situações semelhantes àqueles traumas que nós vivemos lá atrás. Aí, aquele afeto que está ligado àquela experiência, aquela quantidade, aquele quantum de afeto, quantidade de energia, volta com tudo. E aí é quando o sujeito, quando está passando por situações semelhantes, desemboca uma série de comportamentos que não consegue compreender. Muitas vezes, até mesmo no trânsito, que não consegue lidar com algumas situações de raiva, irritabilidade. Pessoas, por exemplo, que têm outros comportamentos, como gatilhos de medo, que algumas coisas remetem ao medo, desespero, síndromes de pânico e tantos outros sintomas que podem ser tratados na análise, a fim de que possam descobrir aonde foram verdadeiramente originados os traumas que deram origem a isso. Assim, todos os traumas que estão lá guardados, eles podem ser elaborados através de um processo analítico, quando os sintomas manifestam. E é tão interessante que o processo de análise, ele se estabelece assim. Quando o sujeito ele começa a manifestar, a sentir os sintomas, e esses sintomas muitas vezes não são sintomas tão reais de acordo com as situações, que aparentemente parece ser das situações, mas quando eles estão no consultório, através da associação, como foi um tema abordado nas aulas passadas, esse sujeito ele é convidado a falar aquilo que lhe vem à mente, até formar uma cadeia que leva ele até o inconsciente, mostrando aonde estão a origem desses traumas. É quando essa pessoa começa a entender porque tal coisa faz tanto mal para ela. A partir do momento da elaboração, que Freud até mesmo chama de abreação. Através dessa elaboração é que os sintomas começam a sumir. Por quê? Porque os traumas lá atrás, eles já começam a ser elaborados. Essa energia começa a ser elaborada e aí ela começa a ser ressignificada. E aí o indivíduo, ele começa a se sentir melhor, sem a angústia, sem todos aqueles sintomas ruins que ele estava apresentando. É aí que os sintomas, e é por isso, né, que os sintomas são tão importantes para a psicanálise. Porque para a psicanálise, tudo é conteúdo. Vocês começaram a entender um pouquinho como esse universo da psicanálise é importante? Como é enriquecedor? Como é apaixonante? É maravilhoso. Por isso que eu convido você a participar do nosso curso. Nós temos um curso de formação e pós-graduação em psicanálise. Esse curso ele é reconhecido pelo MEC. Esse curso ele é um curso de 30 módulos e você vai conhecer todo o funcionamento psíquico, como que se dá esses movimentos do psiquismo. Sabe, mesmo que você não queira se tornar um psicanalista, mas você terá grande conhecimento a respeito do que acontece com a sua estrutura, com as suas emoções.
Eu quero deixar um grande beijo para você e você realmente está totalmente convidado para vir aqui tomar um café comigo para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse universo aí da mente. Um beijo, até mais.